O Fato Online conversa hoje com o empresário Adelmir Santana, presidente do Sistema Fecomércio, que inclui o SESC, o SENAC, o Instituto Fecomércio e a Federação do Comércio. Também participa dessa entrevista a jornalista Sheila Damorim, que é editora de economia do Fato Online. Presidente, muito obrigado pela sua participação e eu já começo perguntando qual a expectativa do empresário do comércio de Brasília para o ano de 2015. As expectativas são ruins, isso baseado nos acontecimentos do último trimestre de 2014. As vendas dos comércios e serviços vêm apresentando quedas sucessivas e as pesquisas indicam que nós vamos caminhar nessa direção. Portanto, não são muito boas e é baseado exatamente em todas as análises dos analistas econômicos, analistas políticos, que mostram que o Brasil passa por momentos de grandes dificuldades nessa área. Presidente, qual é a expectativa do comércio de Brasília para a Páscoa, que vem chegando aí, que já é daqui a 2 semanas? Nós fizemos uma pesquisa recente para a Páscoa, naturalmente nos setores vinculados a esse acontecimento. Qual foi a nossa surpresa? Que eles trabalham, isso os empresários, nem foi nos consumidores, eles trabalham com uma perspectiva de crescimento em relação ao ano passado de 0,8. Quando nós fizemos essa mesma pesquisa no ano anterior, na mesma data, e o estudo indicava que eles trabalhavam com perspectiva de crescimento de 11%, 12%. Então, isso mostra claramente o que está acontecendo do ponto de vista psicológico nos comerciantes e nos consumidores. A que o senhor acredita esse pessimismo do comércio do DF? Eu acredito a isso. São acontecimentos que venham ocorrendo, queda nas vendas, queda na renda das famílias, endividamento familiar. Houve um boom de crescimento de vendas, mas era muito baseado na questão creditícia, na facilitação do crédito. No momento em que vem a elevação das taxas de juros, o retorno de índices inflacionários, aumento de preços, as famílias estão mais recessivas, mais preocupadas, administrando melhor os seus orçamentos domésticos e comprando naturalmente o essencial. Falta recurso para determinadas aquisições. O comércio não se preparou, não sabia que esse momento de endividamento, de consumo excessivo ia chegar? O comerciante está sempre baseado no que está acontecendo no dia a dia. Todos os analistas dizem isso, falavam disso. Mas o comércio é formado naturalmente por micro e pequenas empresas. Ele não tem essas informações e nem esse tipo de discernimento. Ele se baseia nos resultados que vem acontecendo, vai formando os seus estoques e vai se adequando ao que vai acontecendo no dia a dia. Ele já vem sentindo isso desde o último trimestre de 2014 e agora ele veja, uma pesquisa feita junto a eles, que são sempre muito otimistas, eles trabalham com a perspectiva de crescimento de 0,8 em relação à Páscoa, que foi colocado aqui. Pelo que o senhor está falando, dá para esperar demissão para o comércio em breve? Olha, a gente já percebe que não está admitindo, mas ainda não é perceptível a questão das demissões. Mas certamente, com o fim de ano que tivemos, com as festas, por exemplo, da Páscoa, vem aí o mês de abril, o mês de maio, que é o Dia das Mães, que é uma data de significativa importância para as atividades de comércio e serviço. Se configurar também como uma data em que não haja resultados positivos ou resultados muito bons, talvez essa seja a data limite para começar as demissões. Presidente, o Fecomércio sempre realiza pesquisas. Existe alguma pesquisa que a perspectiva possa parecer melhor? Olha, nós fizemos pesquisa, como você mesmo colocou, a gente faz pesquisa conjuntural aqui, exatamente no mercado que nos aflige, micro e pequenas empresas, diferentemente da pesquisa do IBGE. Uma pesquisa que se faz, inclusive, em conjunto com o SEBRAE. Há 17 anos que a gente faz essa pesquisa. E a gente vem notando que há, efetivamente, uma preocupação com relação a isso. Talvez isso esteja relacionado, como nós dissemos aqui, ao endividamento das famílias e à elevação dessas taxas de juros, à elevação dos preços. Então, o cenário, efetivamente, não é muito bom. O cenário não é um cenário positivo, preocupante. Deveríamos ter nos preocupado mais com programas de infraestrutura para gerar renda, para se preparar para o futuro desenvolvimento. O que nós estamos vendo hoje? O país tem uma infraestrutura deficiente, as cidades todas, podemos pegar a questão da mobilidade, dos transportes públicos, enfim, de serviços públicos, saúde, educação. Podíamos ter focado a sustentação interna no desenvolvimento desse tipo de projetos
Entretanto, o que a gente vê é que esgotou essa questão do financiamento através de crédito fácil e agora também o país sofre com a deficiência de infraestrutura básica para vir o desenvolvimento. Problemas de energia, mobilidade, problema de transporte, problema de saúde, educação. Isso são problemas que nos afligem no dia a dia. O senhor vê alguma saída? Sim, a saída que eu vejo... Como vai tirar a gente desse cenário pessimista? Eu creio que é uma coisa que vai demorar. Já há alguns analistas falando que perdemos 2014, 2015 já está sendo considerado como um ano também perdido, e há quem diga que 2016 não será o ano da recuperação. Eu prefiro, 3 anos consecutivos. Eu prefiro me fixar apenas em 2 anos e esperar que 2016 a gente tenha um resultado positivo. Mas é torcida isso? Ou... Não, torcida é um feeling, porque não é possível ficarmos um país como o nosso, que tem N recursos naturais, recursos na área agrícola. Basicamente, temos uma indústria também que precisa de ter sustentabilidade, por exemplo, essa questão cambial pode ser que venha facilitar a questão das indústrias. Isso pode dar uma sustentação, um crescimento da indústria que vem sofrendo nos últimos anos. E a indústria crescendo, certamente é renda que se transfere e vamos ter um resultado melhor nas vendas do comércio e nos serviços. Presidente, em se tratando de Brasília, o cenário é ruim para qualquer tipo de comércio ou tem áreas que estão se dando bem com a crise, por exemplo? Sempre acontece quem ganha e quem perde. É o caso de... Tem alguma área... Aqui nós temos uma coisa muito importante também. A forte presença na massa de salários de servidores públicos, tanto da União como do próprio Estado. Nesse período de transição, tanto do governo federal como do governo local, também houve uma forte ameaça nas questões de salários desses servidores. Há a questão até de divisão de salários, a questão de falta de reajuste de algumas categorias, suspensão de aumentos. Isso tudo influencia negativamente nas atividades de comércio. Não há setores assim específicos que eu possa indicar como setores que tenham levado vantagens nessa questão da crise que nós passamos hoje. Veja bem, essa questão da renda per capita, realmente nós temos a melhor renda per capita no país, em razão de sermos cidade administrativa, capital do país, tem uma massa de salários importante de servidores públicos, das representações diplomáticas, enfim, de umas categorias importantes da gestão do próprio país. Entretanto, nós temos um cinturão de pessoas, se nós nos estendermos bem próximo daqui do centro da capital, nós vamos ver que temos áreas que têm talvez a mais baixa renda per capita do país, só comparado com regiões, vamos dizer, eu diria dos estados, por exemplo, do Nordeste ou da Bahia, né? Aqui próximo, dentro do Distrito Federal, quando a gente isola. Então nós temos aqui também um grupo fortíssimo dessa região do entorno que vem diariamente para Brasília na busca de oportunidades, na busca de geração de renda, de emprego, mas que não tem um emprego que seja um emprego de renda per capita elevada. Presidente, o cenário que está se vendo aqui é um cenário ruim, mas ele é ruim para qualquer tipo de comércio ou, como em todas as crises, há quem ganhe e quem perca e, nesse caso, existem áreas em que alguém vai se dar bem? A forte presença na massa de salários de servidores públicos, tanto da União como do próprio Estado. Nesse período de transição, tanto do governo federal como do governo local, também houve uma forte ameaça nas questões de salários desses servidores. Há a questão até de divisão de salários, a questão de falta de reajuste de algumas categorias, suspensão de aumentos. Isso tudo influencia negativamente nas atividades de comércio. Não há setores assim específicos que eu possa indicar como setores que tenham levado vantagens nessa questão da crise que nós passamos hoje. O Fato Online conversou com o empresário Adelmir Santana, presidente do Sistema Fecomércio, e participou dessa entrevista a jornalista Sheila Damorim, que é editora de economia do Fato Online. Presidente, muito obrigado por sua participação.